acho que, para começar, 2 coisas que a gente precisa analisar, que é a economia e a situação da cidade de Nova York, para explicar esse voto. Você vai lá e conversa com latinos. Eu conversei com um reverendo que é latino e que tem uma influência muito grande no South Bronx. E ele defendeu arduamente a candidatura do Donald Trump. Ele foi eleito senador pelo senador estadual, né, tem essa figura legislativa aqui. Ele foi senador estadual durante muitos anos, pelo Partido Democrata sempre. Ele disse para mim que ele continua sendo democrata, mas votou no Donald Trump, porque ele é um conservador, porque ele não aguenta mais ver a situação do excesso de imigrantes ilegais, né, indocumentados na cidade é absurda, e que isso tem que ser resolvido, e que ele acha que o Trump é quem vai resolver esse problema. Ele falou: "Olha, eu sou", acho que ele é da República Dominicana ou de Porto Rico, um dos 2, que foi uma população massacrada na campanha do Donald Trump. Mas ele diz o seguinte: "Eu sou imigrante, mas eu quero que os imigrantes venham para cá de uma maneira, ordenada". E aí, a gente tem que olhar o que está acontecendo na cidade. Uma coisa, eu morei aqui 35 anos, né. Eu voltei agora e vi uma cidade com muitas características diferentes, sabe. Você vê uma quantidade de mães latinas, imigrantes, com suas crianças, às vezes amarrada nas costas, às vezes levando pela mão, pequenininhas, vendendo churros, bala, coisinhas no metrô, nas estações e dentro dos trens, como eu nunca vi. Quando eu me mudei para Nova York, era um motivo de alívio danado você andar pela rua e não ver criança pedindo dinheiro, vendendo coisa no sinal, como a gente vê no Brasil a 3 por 2 em vez de estar na escola. Aqui a gente tinha a tranquilidade de pensar e de saber que as crianças estavam todas na escola, aconteça o que acontecer. Isso não é mais uma realidade, isso não existe mais. Então esse retrato, não estou dizendo que o Trump está dando a solução para isso, tá, obviamente que eu sou louca. Mas ele É. fala do assunto, né, os democratas parecem querer empurrar tudo para debaixo do tapete, e o famoso deixa como tá para ver como é que fica. E isso deve gerar uma angústia política enorme na população, né. Eu acho, que tem assim, o Trump, ele pode não oferecer a resposta correta, mas ele abraçou a dor do eleitorado, de uma maneira ou de outra. E os democratas negaram a dor do eleitorado. Então, se você olhar, por exemplo, eu fiz esse levantamento para um webdoc especial que eu estou fazendo para o ICL, que eu vou levar daqui para editar no Brasil em 3 partes. E eu levantei, por exemplo, a curva de preços de alguns dos produtos que para os Estados Unidos são essenciais, como, por exemplo, ovos, porque eles comem ovo no café da manhã 3 por 2. Uma vez eu vi até a conta de quantidade de ovos que se come por dia nesse país, de manhã é uma loucura. Ovos, carne moída para fazer hambúrguer, pão, eh, frango. Se você olhar a curva desses produtos, começando em 2018, né, eles fizeram assim. E agora no último ano alguns caíram um pouquinho, outros não, nunca voltaram aos preços de antes. Então, o governo do Biden e a Kamala Harris ficaram dizendo para a população: "A inflação está sob controle, a inflação está sob controle". Não adianta nada você olhar o número da inflação e não comparar com o preço que as pessoas estão pagando na conta do supermercado. E estão pagando mais, está todo mundo sentindo. Eu falei com gente de classe remediada, falei com gente de classe média, falei com gente que estava acostumada a jantar fora, nos restaurantes de preço razoável aqui, não vou dizer dos Cipriani da vida, mas ir lá no Café Luxemburgo, ir lá no e não estão mais aguentando fazer isso. Então está todo mundo sentindo esse aumento de preço. E a moradia em Nova York, você não tem noção o que aconteceu depois da pandemia. Tinha gente pagando a mesma coisa por 2 anos, e aí quando acabou a pandemia, que abriu tudo, os landlords, os donos das empresas, e muitas vezes é uma empresa que administra vários prédios, né, querem nem saber, subiram 1000%.
dólares de um dia para o outro no preço do aluguel. Quem é que consegue viver assim? Então existe uma inflação da moradia que não é contabilizada. As pessoas estão desesperadas, as pessoas dividem apartamentos de 2, 3 quartos para 2, 3 pessoas que nem se conhecem, cada um pagando $1.500. Não dá para viver assim, entendeu? Chegou num ponto que não tem condição. Então, um, o Trump abraçou essa dor de alguma maneira. Pelo menos ele tratou desse assunto, enquanto os democratas ficaram negando porque estão no poder, o que é uma burrice política sem tamanho. Agora, o outro ponto que me parece que é o que a gente está enfrentando e o mundo todo está enfrentando, é uma exaustão do sistema neoliberal mesmo. Aí é uma coisa mais estrutural, mais ampla, que esse sistema baseado no lucro concentrado só no mercado financeiro e o resto que se ferre, está chegando num ponto de exaustão que não tem mais para onde ir. Por isso, o fascismo, porque você só vai conseguir implementar a continuação desse ritmo de concentração de renda com força. Se não for com força, não vai dar. Então, por isso a gente está vendo esse fascismo crescendo o mundo afora para manter esse sistema neoliberal desse capitalismo financeiro selvagem, entendeu? Na minha primeira avaliação, acho que esse é o quadro. E uma coisa que eu acho que é interessante, que eu fiquei pensando muito nisso nessa semana, a escolha do Trump também tem um lado subjetivo que fica, no imaginário do eleitor americano, que é a necessidade de um homem forte para manter a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. O americano não quer perder esse lugar de primeira posição, sabe. Isso é uma coisa forte. Aí é que eu vejo uma ligação do Trump com o Reagan. O Reagan foi o último homem forte, né, da política dos Estados Unidos, o cara que falava que só que ao contrário do Trump, porque são momentos históricos diferentes, ele defendia a imigração muito, né, ele foi o último presidente que fez um grande projeto de anistia para os imigrantes e tal, porque ele sabia que esses imigrantes eram importantes para o crescimento da economia, como são até hoje. Como que o Trump vai lidar com isso, não sei. Mas ele era aquele cara que realmente defendia os Estados Unidos como a potência, o vencedor da Guerra Fria, a hegemonia que ia continuar, e nós somos os melhores, e nós somos os primeiros. E o Trump vem bem nessa linha, e não é à toa que ele sempre, volta e meia ele menciona o Ronald Reagan, e ele escolheu para seu chefe de gabinete uma mulher. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que será uma mulher como chefe de gabinete, e aí a gente vai derrubando toda essa história que tem que ter mulher, tem que ter mulher, depende da mulher, né. Uma mulher de 67 anos que trabalhou no governo Reagan, veja você. Ela era scheduler, é aquela pessoa que fica marcando, A fazer a agenda do fazendo agenda. Ela não tinha nenhum cargo muito alto, mas ela já trabalhava com o Reagan. E ela trabalhou com os republicanos a vida inteira e ela que comandou a campanha do Trump, que foi uma campanha disciplinada, focada, muito diferente da anterior, né. Então ela foi muito eficiente no trabalho. Essa aí, a Suzy Wiles, ela foi escolhida pelo Trump, vai ser o grande nome, o pulso forte do governo Donald Trump. Então, isso aí também foi uma escolha bastante interessante, porque ela é vista como uma pessoa que conseguiu dar organização, coesão e foco para a campanha do Trump, apesar dos absurdos que ele acaba falando, mas ele conseguiu se manter focado na mensagem principal, que era imigração, inflação e acabar com as guerras. Eu vi entrevistas da Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma das grandes representantes do Partido Democrata aqui em Nova York, falando muito dessa questão da imigração, né, e deixando claro algo que a Kamala Harris nunca deixou, a importância que o imigrante tem para a economia dos Estados Unidos. Uma população que está cada vez mais velha, que precisa de jovens trabalhando para sustentar
qualquer país do mundo, né, para sustentar as aposentadorias, os serviços de saúde, né, pagar o imposto de renda e tal. E o imigrante faz isso, vem para cá para trabalhar e pagar imposto. Então ela defendeu muito isso que historicamente todo mundo sabe que é verdade, mas que Trump conseguiu transformar o imigrante no inimigo, porque ele precisava de um inimigo para fazer a campanha do medo, e foi eficiente. Conseguiu transformar a comunidade latina, imigrante e tal, eh, promover lutas internas entre as minorias, entre os negros, os latinos e tal, aquela coisa mais óbvia, historicamente mais antiga impossível, que é dividir para governar. Ele fez isso muito bem feito, muito bem feito. Então, o Partido Democrata tem que voltar a essas bases, discutir essas questões todas e começar a representar novamente a sua base trabalhadora, né, os seus trabalhadores. Agora, hoje em dia está difícil, porque é tudo precarizado, é tudo difuso. Para o Brasil, o que significa Donald Trump em termos de e e que atenção Lula deve ter agora, que não contará, numa eventual tentativa de golpe, com o apoio que o Biden, ao fim e ao cabo, deu depois do 8 de janeiro. Rapaz, difícil isso, né? Bem difícil. Eu acho que outro dia eu estava ouvindo o Arbex, né, falando que por mais, paradoxal que possa parecer, a eleição do Trump pode levar o Lula um pouquinho mais para a esquerda, porque os compromissos que ele, mal ou bem, pode ter assumido com uma administração Biden vão por água abaixo, né, essa coordenação, né, para alguns assuntos, acabou, não terá com o Trump. O Trump e a turma do Trump querem a volta do Bolsonaro, querem o impeachment do Alexandre de Moraes, eles falam com os nomes. Eu entrevistei essa semana um chefe do clube dos jovens republicanos de Nova York. E o cara fala com todos os nomes, aquele Alexandre de Moraes é um imperador, vocês têm que se livrar dele, assim. Então a intimidade que eles têm com as nossas idiosincrasias políticas é muito maior do que a gente imagina. E a pressão que eles vão fazer a favor dessa extrema direita brasileira é indiscutível. Haverá, eles estarão ainda mais presentes do que já estão hoje em dia. Então vai ser dureza e vai rolar muita grana para essa extrema direita crescer. Por quê? Esse rapaz falou para mim: "O Brasil é essencial nesse nosso avanço da extrema direita. O Brasil é um país essencial", claro, ele falou, produtor de alimentos como quase nenhum outro do mundo, né. Então eu acho que para o Brasil é essencial, mais do que nunca, ter uma coordenação muito próxima com o sul global, com a China, né, com a Índia, com os países do BRICS, África do Sul, ampliar esse grupo, como já vem acontecendo. E não se deixar, né, convencer por algumas vozes que existem dentro da diplomacia brasileira de que o negócio é continuar do lado de cá, né, do mal ou bem, coordenado com os Estados Unidos, apesar desse governo doido que está aqui, né. Eu acho que é o contrário. O futuro político econômico do Brasil está ligado ao sul global, tem que fortalecer as relações do sul global e estabelecer relações mais aprofundadas com a economia chinesa, diversificar para o mercado todo do sul global, para não ficar jamais na mão de uma economia só, porque isso é um desastre, e fortalecer o seu mercado interno, produzir financiando projetos grandiosos. O Brasil precisa, eu acho uma pena, porque a gente já ouviu o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula para política externa, falando que o Brasil não participará da nova Rota da Seda, que é esse projeto grandioso da China que está construindo infraestrutura no mundo todo. É uma pena, é realmente uma pena, porque seria uma oportunidade, a meu ver, de, reindustrializar o Brasil, fazer estrada de ferro,
voltar a fazer locomotivas para essas estradas de ferro, fazer trem-bala, enfim, por aí vai. Eu acho, Haroldo, de fato, que a gente não consegue separar as 2 coisas, a política e a economia. A política é economia, a economia é política, não tem como. Então, eu acho que esse sistema que foi criado no pós-guerra, como você falou, ele chegou ao limite. Porque ele não é o sistema que foi criado no pós-guerra, ele é a evolução desse sistema ao longo dos anos, que foi se tornando cada vez mais concentrador de renda. A gente não tem, por exemplo, uma economia baseada na indústria, como a gente tinha antigamente aqui. Milhares de trabalhadores das indústrias automobilísticas que tinham uma vida de classe média decente, bacana, que conseguiam botar seus filhos nas escolas, nas universidades, formar essa geração toda, com salários e uma renda média muito boa, muito decente. Isso não existe mais. É por isso que eu insisto, a gente vive num mundo onde o que impera é o capitalismo financeiro, que não existe sem concentração de renda. É uma concentração de renda abissal. A gente olha para o gráfico dos Estados Unidos, do Reagan até hoje, existiu uma classe média desse tamanho, que era o colchão da economia, que foi fazendo assim, foi sendo espremida e não foi para cima não, né. É o Ou colchão também da política, né, Luísa, porque essa classe média segurava, digamos, um certo equilíbrio político também, né, assim, mesmo os posicionamentos radicais do Reagan são diferentes dos posicionamentos radicais do Trump, né. com certeza, mas o que que se agravou e se aprofundou nesse período na política? A participação do dinheiro. A participação do dinheiro foi cada vez maior e ela bate recorde todo ano. Como que você vai desvincular a política da economia se quem está financiando as campanhas com volume de dinheiro cada vez maior, depois vai cobrar a conta? É isso, a política nos Estados Unidos se transformou num grande negócio para meia dúzia de pessoas. Então o sistema está falido, está quebrado, ele não representa a população. Agora, vem um populista de extrema direita que consegue falar das dores dessa população e leva. O que vai acontecer depois é que é a grande incógnita, porque ele vai conseguir entregar para a população que ele está prometendo, ele vai conseguir entregar uma melhoria de vida, uma redução de preços, né, umas cidades mais seguras, mais limpas, uma vida mais tranquila. Eu acho difícil, porque esse sistema não permite. Esse sistema, ele exige concentração de renda cada vez maior e opressão cada vez mais evidente da maioria empobrecida. Então acho que ele não vai conseguir entregar. O que acontece a partir daí é que é a grande dúvida.